Olá, meus amores e amoras! Meu nome é Carla Belmonte, para quem não me conhece, eu quero dar boas-vindas para quem vai assistir essa live comigo, ao vivo ou gravado. Hoje a gente vai falar sobre buttercream e açúcar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o açúcar, que é um dos principais ingredientes, né? Não são muitos, mas é um dos principais ingredientes. Fiz alguns testes, vou mostrar para vocês. E vou me logar aqui, peraí, porque eu tenho que me ver, para se alguém tiver alguma pergunta que eu tenho que saber para responder. Amores, buttercream, né? O que como se consome. Buttercream, eu falo sempre, gente, é um creme maravilhoso, ele é super saboroso, ele super combina com o bolo, com a massa, né? Ele complementa o sabor da massa, fica maravilhoso, fica delicioso e é super versátil, né? Ele não serve somente para decoração, para decoração, para espatular. Ele é muito versátil, você pode fazer textura, você consegue colorir, saborizar, só tem coisas boas para falar. E o nosso principal foco da live hoje é para falar sobre o açúcar. Em geral, as receitas de buttercream levam açúcar, clara de ovo e manteiga. Quando tem alguma saborização, aí acrescenta. E o açúcar que geralmente se usa em praticamente todas as receitas é o açúcar refinado. Porque é o açúcar mais comum, ele é branquinho, ele vai derreter, geralmente é com ele que se faz o merengue, né? E qual é a característica do buttercream quando você faz ele com açúcar refinado? Ele fica branquinho, bem branquinho, ele fica daquela cor mais parecida com a manteiga, né, que é o que vai dar a cor mesmo a ele, é o que influencia muito o buttercream, na verdade, é a cor da manteiga. E quando você usa o refinado, você não altera essa cor, né, ela permanece como estaria. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, esse aqui é o buttercream com a manteiga sem sal, aqui eu utilizo o que é Itambé, e feito com açúcar refinado, tá? Ou seja, ele é bem clarinho, quase branquinho, ele fica como se fosse um off-white, né? Ele aqui tá sem corante, você poderia ainda tentar colorir ele, quer dizer, tirar a cor com o branco, mas ele fica numa cor, um tom bem neutro, que eu particularmente acho muito bonito. O sabor fica aquele docinho do buttercream, vai depender muito da receita, a minha receita não é muito doce, então ele fica com aquele docinho leve. Mas a grande pergunta que não quer calar é: posso substituir o açúcar, gente? Posso substituir o açúcar do buttercream? Pode. Gente, quando eu falo que o creme é maravilhoso, é porque é maravilhoso mesmo. Você pode substituir por outro açúcar. Você não precisa usar só o açúcar refinado. Você pode utilizar outros. Por exemplo, você pode utilizar o açúcar de confeiteiro, que nada mais é do que o açúcar refinado mais fininho, né, mais processado, ele fica mais fininho, mais delicado. Pode usar o açúcar demerara, pode usar o açúcar mascavo. E todos eles ficam maravilhosos, mas cada um tem a sua particularidade, né? E como é que fica o buttercream com o açúcar demerara? Demerara é aquele açúcar que ele não é tão branquinho, ele é um pouco mais amarelado. Lembra o açúcar cristal, porque ele é mais granuloso. E por consequência, como ele é um pouco mais amarelado, ele vai trazer um pouco mais de cor ao buttercream. Ele não vai ficar tão branquinho. Vou mostrar para vocês aqui a nossa misturinha. Não sei se vocês daí, ele já tá parado aqui um tempinho, tá cheio de bolha. Não sei se vocês aí vão conseguir ver a cor dele, tá? Mas vou tentar. Depois eu mostro para vocês fazendo um paralelo com o outro. Ele fica levemente mais amareladinho. É bem sutil, e não é um amarelo mais claro, berrante, é um amarelo mais fechado, ele fica um pouquinho mais escuro, com aquela característica do açúcar demerara. Aqui. Vou mostrar para vocês ele e o outro, para ver se vocês conseguem ver a diferença. Aqui. Esse aqui é com açúcar refinado, esse aqui com demerara. Ele fica de uma forma um pouco sutil, um pouco mais escuro. É pouquinho, não é muito, mas ele fica bem bonito, tá? Não notei, além da cor, não notei muita diferença. Ele fica, ao meu paladar, um pouco mais doce também, tá? Ele fica um pouquinho mais durinho. Eu achei a consistência dele um pouquinho diferente, um pouquinho mais consistente.
muito parecido com o refinado, mas levemente, mas muito, muito, muito pouquinho mais doce. Mas pouca coisa, quase não dá para notar. A maior diferença mesmo é a cor, o tom. E o outro que a gente consegue fazer, esqueci de pegar meu paninho. O outro que a gente pode substituir também, um dos que eu acho que são mais marcantes, é o açúcar mascavo. Gente, o açúcar mascavo eu acho muito gostoso, muito saboroso. Ele me lembra um pouco do caramelo, sabe, por trás. E você pode utilizar ele também no buttercream. Ele vai ficar, eu acho que é o que mais impacta no buttercream é esse açúcar, porque é o que vai mais trazer transformação para ele. Por quê? Porque ele vai alterar a cor e ele vai alterar o sabor. E não vai alterar o sabor sutilmente, não, vai alterar o sabor bastante. Vou mostrar pra vocês como ele fica. Ele tá sem bater aqui, que eu já fiz, ele tem algumas horinhas. Deixa eu só pegar meu paninho aqui. Eu fiz ele tem umas horinhas, então tá cheio de bolha, não tá com a textura muito fofinha, lindinha. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Gente, ele fica lindo, ele fica com uma cor de caramelo, meio com uma cor de café. Olha, ele altera muito a cor, tá vendo? O sabor também fica muito alterado. Você vai facilmente colocar na boca e sentir o açúcar mascavo. É uma característica que não é fácil de se esconder. Fica o açúcar mascavo todo ali no fundo. Não é algo extremamente doce. É um pouco mais doce do que os outros dois, mas não é muito. Mas o sabor do mascavo fica todo no fundo do buttercream. Ele é muito gostoso. Se você perguntar pra mim qual é o mais gostoso, eu falo esse. Mas você não pode considerar somente o sabor do buttercream. Você tem que considerar a decoração que você vai fazer e onde você vai utilizar, porque ele precisa combinar, o sabor precisa combinar com o bolo, né? Ou seja, o que vimos aqui. O buttercream é maravilhoso, saboroso, combina com massa de bolo, fica perfeito, combina com várias decorações e você pode substituir alguns ingredientes. Você não precisa ficar restrito ao açúcar refinado. Você pode colocar, por exemplo, o açúcar mascavo, fica perfeito, o açúcar demerara, ou açúcar de confeiteiro. Todos vão ficar muito bons. Aí você pode perguntar, Carla, mas como é que eu faço essa substituição? Gente, é bem simples. Você vai simplesmente pegar a sua receita de buttercream e substituir a quantidade de açúcar refinado que está escrito nela e colocar a do outro açúcar. É igualzinho. Você vai fazer aquele merengue, aquela calda com o outro açúcar. Então, vamos supor que na sua receita leve 100 gramas de açúcar refinado. Você vai passar a colocar 100 gramas de açúcar demerara ou 100 gramas de açúcar mascavo, na mesma proporção. Não tem mistério, tá? É simplesmente substituir. Você vai fazer aquela mistura da clara com o açúcar, vai levar em banho-maria até chegar no ponto da calda que você quer, aquele ponto da calda entre 160 a 170, não pode passar de 170. Vai retirar e vai colocar 170 não, gente. Tô quase colocando fogo no buttercream. 60 e 70. Você vai retirar e vai colocar e vai dar sequência à sua receita. Então, super fácil, super versátil. Tem gente que não gosta ou não consome açúcar refinado, tem outras substituições e fica perfeito. Agora, o que eu digo que vocês têm que prestar muita atenção, eu não virei minha ampulheta, não sei quanto tempo passou. Que vocês têm que prestar muita atenção quando vocês forem selecionar o açúcar. Primeiro de tudo, o sabor, que é o que mais impacta. Na verdade, primeiro de tudo não, primeiro de tudo, a decoração, porque é o que mais impacta. O sabor impacta, mas nem tanto. Por quê? Porque dependendo da cor do bolo que você vai fazer, a cor vai influenciar muito. Se você não vai usar corante nenhum no seu bolo e a sua cliente quer um bolo muito clarinho, vai ficar muito diferente você apresentar para ela um bolo com esse e com esse. Não sei se vocês veem a diferença aqui, mas pra mim aqui fica bem mais amarelado, tá? Fica muito diferente. Então você vai ter que pensar. Se você vai utilizar corante, você vai colorir uma base um pouco mais amarelada. Então você vai ter que testar para ver como essa cor vai reagir nessa base. Agora, para esse aqui principalmente, se você quer uma cor clara, você não vai conseguir atingir, né? Então você consegue utilizar ele mais para cores escuras, porque ele vai casar mais, você vai chegar. Atenção também para a decoração que você quer e para o tipo de cor que você vai querer também. Outra coisa, sabor.
Vamos atentar para o sabor. Esse aqui, refinado, é mais neutro. Esse aqui tem um pouquinho mais de dulçor, mas não é muito. Agora, esse aqui impacta muito. Então, você tem que combinar o sabor do bolo com buttercream. Vamos supor que você faça um bolo de limão. Eu, no meu paladar, não colocaria esse aqui. Mas, por exemplo, bolo de chocolate, eu acho que ia ficar sensacional. Então, você vai combinando sabores e até chegar naquela combinação perfeita que vai atender combinando sabores, combinando decoração, até chegar naquela combinação perfeita de decoração e sabor para ofertar para o seu cliente. Então, meus amores, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar, podem me passar. Se vocês quiserem colocar no vídeo que vai ficar salvo, é só falar. Vocês sabem que as nossas lives aqui são sempre mais rapidinhas, a gente não demora muito. Vim mostrar pra vocês hoje, falar um pouquinho do buttercream de novo, que é um creme que eu amo, falar sobre as possibilidades de substituição, quem não pode consumir açúcar refinado, tem outras opções, dá para substituir tranquilamente, só atentar para cor e sabor, que vai influenciar, conversar com o cliente, se for alterar muito, principalmente com relação ao mascavo. O cliente quer um bolo branquinho, não vai conseguir com mascavo, tem que ser com outro, então é sempre bom saber como é possível substituir, porque você cria mais uma opção de sabor, né? Você consegue trazer mais sabor para o seu bolo ali com buttercream de açúcar mascavo, por exemplo. É bom saber como substituir, que é super fácil. E é isso. Amores, obrigada por vocês estarem aqui comigo mais um dia, já é a segunda live da semana. Rapidinha, curtinha, mas com muita informação, muito conteúdo. Fiquem atentos que a gente vai colocar isso aqui disponível para vocês assistirem depois no nosso Instagram. Se vocês quiserem ver algum outro conteúdo, alguma coisa diferente, quando eu abrir caixinha no story, coloca pra gente, pede nos comentários, que a gente sempre vai tentar atender e colocar o máximo possível de informação, tá bom? Beijo grande e até a próxima!